Bem, alunos, estamos aqui de volta para continuarmos a nossa segunda parte, a segunda disciplina do livro 5, a disciplina Panorama do Novo Testamento. O livro 5 contém duas disciplinas, Panorama do Antigo Testamento, que já estudamos, e agora vamos iniciar uma visão panorâmica da teologia bíblica do Novo Testamento. Essa parte da teologia bíblica diz respeito ao estudo panorâmico do conteúdo de cada obra, de cada livro, né? Assim como fizemos nos outros livros do Antigo Testamento, iremos fazer também essa análise panorâmica do Novo Testamento. Não é uma teologia do texto, não é uma teologia exegética, é uma teologia geral, onde nós vamos mostrar alguns aspectos de cada obra, aspectos gerais, e depois, numa análise mais precisa, cada aluno, né, vai fazer sua análise própria, seu estudo próprio na sua própria Bíblia, utilizando algumas ferramentas de apoio, como comentários bíblicos, como bíblias de estudo, como dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas. Tudo isso são ferramentas que Deus disponibiliza para nós através do conteúdo que já está publicado. Este é o curso livre de formação teológica, promovido pelo CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém, nossa igreja mãe, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã da Igreja Mãe. O PEC é o responsável pela editoração das obras de educação da igreja, as revistas e ferramentas de apoio para que seja feito o ensino da Palavra de Deus de forma sistemática na Igreja Mãe em Belém. Eu sou o professor George Fernandes, teólogo, administrador, pedagogo, e estou na função de coordenador acadêmico no CETAD, que é o nosso seminário teológico em Belém do Pará. Então vamos entrar na nossa disciplina específica num panorama do Novo Testamento. Eu vou começar com a leitura, começando aí a partir da página 92 do nosso livro texto, do livro 5. A partir da página 92, nós vamos começar a estudar o panorama do Novo Testamento. Eu vou fazer duas leituras breves de 2 versículos da Palavra de Deus para que nós iniciarmos essa viagem através das páginas do Novo Testamento. Primeiro eu vou ler Hebreus 9, 15 a 17. Diz assim a carta aos Hebreus: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então o testamento é uma aliança que Deus fez, né? E que deixou através da morte de Jesus. Ele cumpriu essa aliança, a sua parte nesse processo, e nos deixou esse novo testamento, essa nova aliança com Deus através do sacrifício da cruz, da sua morte. Nós lemos esse texto em Hebreus 9, 15 a 18. 1 Coríntios 11, 25, Paulo escreve aos Coríntios assim: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse texto é usado comumente na cerimonial da Santa Ceia, onde nós relembramos o sacrifício de Jesus. A sua morte, portanto, é a assinatura da nova aliança, do Novo Testamento. O que significa testamento? Como temos falado, testamento significa aliança. Deus havia feito uma aliança com seu povo escolhido, o povo de Israel. Eles seriam seu povo e ele, Jeová, seria o Deus deles. Isso foi registrado no livro de Gênesis, capítulo 5, capítulo 17, capítulo 28, que foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Desde o livro de Gênesis, Deus se revelou e fez essa aliança com o seu povo. Por meio dos profetas, que nós estudamos nas aulas anteriores do Antigo Testamento, Deus prometeu fazer novas alianças. Através do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, ele disse que iria fazer uma nova aliança com o seu povo. E a sua promessa se cumpriu na vida de Jesus, que nós vamos estudar nos Evangelhos, acabamos de ler agora em Hebreus, e esse texto que lemos, 9:15, e também nos Evangelhos, que proclamam a vitória de Jesus através do seu sacrifício vicário.
Fazem parte do povo desta nova aliança todos aqueles que aceitam e proclamam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor em suas vidas. Os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, a exemplo do próprio Jesus, e todos eles tinham as escrituras do Antigo Testamento como sua Bíblia. Os escritores dos livros do Novo Testamento usavam também o Antigo Testamento para mostrar que por meio de Jesus Cristo, Deus havia cumprido as promessas que ele havia feito ao seu povo. O próprio Senhor Jesus fez isso, como se vê em Lucas, capítulo 24, vou ler esse texto, que é importante. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 25 a 37. Diz assim: E ele lhes disse: Tolos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, lhes deu. Abriram-se então os olhos, e os conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós, nosso coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam agregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho de Emaús, e como deles fora conhecido o partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e naquela hora ele disse: Paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viu algum espírito. Então Jesus apareceu a eles, confirmando que ele era o cumprimento de tudo aquilo que haviam falado para eles os profetas, os livros históricos, desde o Gênesis até o livro de Malaquias. Nós estudamos o Antigo Testamento inteiro e podemos vislumbrar isso. Em todo o conteúdo do Antigo Testamento, nós vemos a mensagem que apontava para o Messias, que apontava para Jesus. Os títulos Antigo Testamento e Novo Testamento só começaram a ser usados pelos cristãos no fim do segundo século depois de Cristo. O Novo Testamento significa Novo Pacto, onde os sacrifícios para a remissão de pecados apontavam para um alto sacrifício de Jesus Cristo, o único verdadeiramente satisfatório para Deus. Portanto, a morte de Jesus inaugurou o Novo Pacto e possibilitou a remissão plena de todos os pecados. O Novo Testamento possui 27 livros, que abrangem um século de história, o século I depois de Cristo, onde revelaram o cumprimento da profecia messiânica, o plano divino da redenção humana e o apogeu através do intermédio da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, e o novo povo de Deus, a Igreja, que se formou após a sua ascensão. Então é nesse contexto que nós iremos trabalhar a partir de agora nessa disciplina, o panorama do Novo Testamento. Vamos fazer essa introdução que estamos fazendo, uma introdução de transição para entrarmos no conteúdo. Depois vamos falar do cânon do Novo Testamento e da transmissão do texto, dos livros, como eles foram preparados, como eles foram revelados, como eles foram sendo inspirados e escritos. Vamos falar alguns aspectos contextuais do Império Romano, como estava a situação do mundo e do Império naquele momento que Jesus veio e quando o Evangelho começou a se espalhar pelo mundo. Depois vamos trabalhar a formação do Novo Testamento, como ele foi formado, todo o seu corpo de livros. E depois vamos entrar, conforme fizemos no Antigo Testamento, uma visão resumida, livro por livro, do conteúdo de cada texto escrito. Esse é o nosso roteiro, no roteiro dessa disciplina, que já estamos vendo a partir de agora. Então, o Novo Testamento, ou Nova Aliança, é a parte da Bíblia onde encontramos o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Tem como mensagem central o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo para estabelecer a aliança definitiva entre Deus e os homens. Sendo Deus e homem, o próprio Jesus é a expressão total desta aliança.
Ele mostra que Deus é Pai para os homens e como os homens devem viver para se tornarem filhos de Deus. Através de sua palavra e ação, Jesus inaugurou a nova aliança, ou, por outras palavras, o reino de Deus na terra. Esse reino ou aliança não é uma aliança com um povo, é aliança aberta a todos os homens, a todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Em Jesus, Deus quer reunir toda a humanidade como uma família em que todos são chamados a viver como irmãos, repartindo entre si todas as coisas. Essa grande reunião, onde tudo é partilha e fraternidade no amor, é o reino de Deus que, semeado na história, vai crescendo até que se torne realidade para todos. Jesus não deixou nada escrito. Ele pregou, ensinou e colocou em prática o projeto de Deus. Isso fez com que ele entrasse em conflito com a estrutura da sociedade que o perseguiu, que o prendeu e, por final, o matou. Mas Jesus ressuscitou, enviou o Espírito Santo aos seus seguidores, chamados apóstolos e discípulos, e estes continuaram sua missão, pregando, ensinando, fazendo como Jesus fazia. Foram eles que escreveram o que encontramos no Novo Testamento. Não pretenderam fazer uma biografia de Jesus, nem uma crônica da ação dos seus seguidores. Eles quiseram, em primeiro lugar, anunciar Jesus para que os homens tivessem fé e se comprometessem com ele. Fé, compromisso, sua palavra e ação constituem o seu reino, o reino de Deus e de Cristo. O cristianismo, nas suas etapas iniciais, considerou o Antigo Testamento como sua única Bíblia. Jesus, como seus discípulos e apóstolos e o resto do povo judeu, citou como as Escrituras, a lei ou a lei e os profetas. Você pode conferir isso em Mateus 12, 24, aliás, Marcos 12, 24, Mateus 12, 5, Lucas 16, 6, que dizia que aquilo que estava sendo anunciado havia sido proposto, sido preconizado na lei e nos profetas, nos escritos do Antigo Testamento. Com o passar do tempo, a igreja, tendo entendido que em Cristo as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, segundo aos Coríntios 5, 17. Produziu muitos escritos acerca da vida e da obra de Jesus. Estabeleceu a transmissão da sua doutrina. Estendeu a mensagem evangélica a regiões cada vez mais distantes da Palestina. Dentre estes escritos, foi se destacando aos poucos um grupo de 27 obras, de 27 livros, que pelos fins do século II começaram a ser conhecidos como Novo Testamento. Eram textos redigidos na língua grega, desiguais tanto em extensão como em natureza e gênero literário, porém todos foram considerados com especial reverência como procedentes dos apóstolos de Jesus ou de pessoas muito próximas a eles. O uso cada vez mais frequente que os cristãos faziam dos 27 escritos, 27 livros, convencionalmente chamados de Escrituras da Nova Aliança ou de livros, conduziu a uma geral aceitação de sua autoridade. A fé descobriu, sem demora, nas suas páginas a inspiração do Espírito Santo. Também descobriu o testemunho fidedigno de que em Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumpriram-se as antigas profecias e se convertiam em realidade as esperanças messiânicas do povo de Israel. Consequentemente, a igreja entendeu que os escritos hebraicos, que chamou de Antigo Testamento, requeriam uma segunda parte que viesse completar e documentar o cumprimento das promessas de Deus. Enfim, através de um longo processo, já bem entrado no século V, ficou oficialmente conhecido como o cânon geral da Bíblia, com a soma dos ambos os testamentos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Portanto, queridos, desde o século V, o índice do Novo Testamento agrupa os 27 livros que temos hoje em nossas Bíblias e estão estabelecidos da seguinte maneira, com temas e estilos diferentes. É constituído de Evangelhos, Atos, as Cartas e o Apocalipse. Também alguma divisão é chamado de Históricos, Cartas e um livro profético. São os livros históricos, 5 livros históricos. Os 4 evangelhos, sendo os 3 sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho suplementar de João e o livro de Atos dos Apóstolos. As cartas, que são divididas em 2 grandes grupos, as cartas paulinas, atribuídas ao apóstolo Paulo, e as cartas gerais, atribuídas aos outros apóstolos.
As cartas paulinas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. São 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. E as outras cartas aos demais apóstolos: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Judas. E, por último, um livro profético, o livro do Apocalipse, cujo os estudiosos dizem que o Apocalipse é a autoria do próprio Senhor Jesus, porque ele se revelou a João em Patmos e ele passou a escrever aquilo que Jesus permitiu que ele visse e aquilo que Jesus também pediu para que ele escrevesse no livro. Portanto, Jesus seria o autor e João o coautor, aquele que escreveu as visões que Jesus havia dado a ele e a mensagem que Jesus havia deixado às 7 igrejas daquela época do Apocalipse. Portanto, os evangelhos são 4 formas de anúncio de Jesus, escritos no ambiente da comunidade no ambiente de comunidades diferentes uma das outras. Não são biografias ou histórias, mas sim anúncio para levar a fé em Cristo, isto é, ao compromisso de continuar sua obra pela palavra e ação. Os Atos dos Apóstolos é a segunda parte do Evangelho de Lucas. Mostram como o anúncio de Jesus e a formação das comunidades cristãs se expandiram, chegando até Roma, centro do mundo naquela época. Neles vemos o sentido da missão cristã, levar a boa nova do Evangelho a todos os homens, para que todos possam tomar conhecimento de Jesus e pertencer ao povo de Deus. As cartas ou epístolas são escritos dirigidos às primeiras comunidades cristãs. Elas dão-nos não só uma ideia dos problemas dessas comunidades, mas também nos ajudam a ver e orientar os problemas das nossas comunidades nos dias de hoje, nos dias atuais. Essas cartas, esses escritos, ultrapassaram os séculos e chegaram até nós, assim como a mensagem dos profetas que estudamos no Antigo Testamento, porque a palavra de Deus ela é a mesma sempre e haverá de ser eternamente. Por último, o livro do Apocalipse é um livro escrito em linguagem figurada, porque se dirige aos cristãos em tempos de perseguição, apresenta Jesus ressuscitado como Senhor da história e mostra como os cristãos devem anunciá-lo e testemunhá-lo sem medo, enfrentando até a própria morte. Essa catalogação dos livros do Novo Testamento não correspondem à ordem cronológica de sua redação ou publicação. É, talvez, antes, um agrupamento temático e por autores. Talvez, neste agrupamento, deve-se ver as seguintes questões. Primeiro, o propósito de apresentar a revelação de Deus. Segundo, o anúncio do reino eterno de Deus. Terceiro, a boa nova, a boa notícia da encarnação. É que Deus se fez carne e habitou entre nós. Está registrado nos evangelhos. Quarta, a boa nova do retorno glorioso de Cristo no final dos tempos, revelado no livro do Apocalipse. Passando pela história intermediária da vida da incumbência apostólica da igreja, através das epístolas, de criar um corpo doutrinário para nos orientar naquilo que pudéssemos fazer para expandir o reino de Deus nessa terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Após essa visão geral introdutória, vamos falar um pouco da transmissão do texto do Novo Testamento, a credibilidade do Novo Testamento, sua fidelidade e sua confiabilidade. Essa confiabilidade é adquirida através do número de manuscritos existentes. Atualmente existem cerca de 5.300 manuscritos gregos do Novo Testamento. Também existem 10.000 manuscritos da Vulgata Latina, já da versão traduzida para o latim a partir dos textos gregos. Há também mais de 9.300 manuscritos de outras versões antigas, a língua siríaca, a peshita e vários os armênios e vários outros grupos étnicos traduziram também do grego e mesmo do latim para outras versões antigas. Naqueles primeiros séculos da igreja, até o século X, houve mais de 20.000 manuscritos existentes de textos ou fragmentos de texto do Novo Testamento circulando. Os livros foram escritos em grego por volta dos anos 45 a 95 depois de Cristo pelos apóstolos Mateus, João, Paulo e Pedro
e seus associados, aqueles que trabalharam com ele, que viveram com ele, como Marcos, Lucas, Tiago e Judas. Lembrando que Tiago aqui e Judas, escritores do Novo Testamento, são meio-irmãos de Jesus. São aqueles que se converteram após a ressurreição de Cristo, eram irmãos do Senhor Jesus e que escreveram as suas epístolas. Em nossas Bíblias, hoje, os livros do Novo Testamento não estão dispostos na ordem cronológica em que foram escritos, ou seja, pela data. Eles foram montados, coletados, colocados em nossas Bíblias organizado pela ordem da sequência lógica dos acontecimentos, né? Não pela ordem cronológica, pois podemos inferir e saber, através de pesquisa, que os escritos de Paulo foram os primeiros a serem escritos. Depois vieram os evangelhos bem depois das epístolas. Mesmo na ordem das epístolas de Paulo, das 13 cartas, não segue a ordem, o tempo da escrita, a data de cada escrita, não segue a ordem que está disposta em nossas Bíblias. Não segue uma ordem cronológica. Nas nossas Bíblias sobre uma ordem lógica dos acontecimentos relativos àquilo que eles estão descrevendo. Tá? Quando formos estudar mais adiante, nós vamos seguir essa ordem cronológica. Tá bom? Então, é realmente extraordinário o número de manuscritos do Novo Testamento que chegou à nossa era, depois de tantos séculos que foram escritos. Ao todo, como eu falei anteriormente, são mais de 5.000 manuscritos só dos textos gregos originais que saíram de cópias dos manuscritos feitos pelos primeiros apóstolos e discípulos de Jesus. Alguns são apenas pequenos fragmentos, tão deteriorados pelo tempo e pelas más condições ambientais que a sua utilidade é praticamente nula. Estão apenas dispostos em museus pelo mundo inteiro, né? Alguns, como falando, mas eles são muito numerosos e no todo ou em parte se conservam em estado suficientemente satisfatório para transmitir até o presente a sua mensagem e testificar assim a fidelidade dos cristãos que os escreveram. No entanto, é preciso observar que os manuscritos que conhecemos hoje, todos eles não são autógrafos, não são o original, né? O texto, o material que foi encontrado, seja papiro ou seja pergaminho, não é a letra do próprio apóstolo, não é o autógrafo do apóstolo ou do escritor, já é cópia, não há nenhum original mesmo da própria pena do autor. Por vários fatores, principalmente o tempo, foram desgastados e deteriorados. Nenhum provém da mão do próprio autor, portanto, de todos os que existem até hoje. Nós encontramos, por exemplo, hoje um fragmento mais antigo, é o papiro Chesterfield, que é o P52. É um fragmento da obra do Evangelho de João, que com a datação do ano 125 depois de Cristo, ou seja, cerca de 30 a 40 anos depois que João havia escrito o Evangelho. Há um pequeno fragmento no museu em Londres desse texto. Então todos, sem exceção, são cópias dos textos originais gregos ou de traduções para outros idiomas. Sabemos, porém, que copistas especializados, pacientemente consagrados a este trabalho de muitos anos de duração, os produziram nos lugares mais diversos no decorrer de todos esses séculos, no decorrer desses milênios que nós temos já a Igreja do Senhor e os textos, né? O cânon foi definido como sagrado no século V. De lá para cá são mais de 15 séculos, né? De lá 15 mil anos, aliás, 15 séculos, 1.500 anos, desculpa, 1.500 anos até nós, após a definição do cânon sagrado das escrituras do Novo Testamento. Então, as cópias mais antigas até agora conhecidas são papiros que datam no século III, século II, procedentes do Egito. O papiro é uma planta abundantemente encontrada às margens do Nilo. Da sua haste cortada e prensada, preparam-se tiras retangulares que se unem formando folhas de uns 30 centímetros de largura e vários metros de comprimento. Uma vez escritas, enrolavam-se as folhas com o texto para dentro, atando-as com fios.
Os rolos de papiro eram de fácil fabricação, mas o seu manuseio era incômodo. Ademais, tanto a umidade como o clima seco daquela época danificavam o material e impediam de sua prolongada duração. Os papiros são os antepassados do papel de hoje, né? O papel foi uma aprimoração já pelos chineses, usando fibras de celulose, e chegou à textura do papel, que é mais resistente do que o antigo papiro, se deteriorava muito facilmente. Por isso não conseguimos ter hoje os autógrafos, os textos escritos pelos próprios autores. Por esse motivo, em substituição ao papiro, no século II, entre os séculos II e V, se difundiu o uso do pergaminho, que era uma folha de pele de ovelha ou cordeiro, especialmente curtida para poder escrever nela. Esse novo material, bastante mais custoso que o anterior, porém muito resistente e duradouro, permitiu a primeira preparação de cadernos, que foram chamados depois de códices, que eram livros na forma em que conhecemos atualmente. Eram folhas colocadas uma sobre outra e costuradas no seu dorso para mantê-los firmes e folhearmos como cadernos, exatamente como temos hoje os cadernos em brochura ou os cadernos em arame que nós usamos hoje e ficamos folheando. Era mais ou menos assim o processo da construção dos códices naquela época. Entre os diversos códices da Bíblia descobertos até o dia de hoje, os mais antigos e simultaneamente mais completos, quase que a Bíblia inteira, são os chamados Códice Sinaítico, que foi encontrado no mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai, e o Códice Vaticanos, que foi encontrado em Roma. E esses códices, tanto o Sinaítico quanto o Vaticanos, ambos datados do século IV, se encontram no Museu do Vaticano, em Roma. Essa é uma visão um pouco informativa de como Deus agiu, né, através de várias técnicas e tecnologias para que o texto bíblico fosse transmitido de geração em geração, permanecesse fiel e com credibilidade até os dias de hoje. Vamos fazer agora um comentário também informativo acerca do contexto em que se deu a escrita desses textos e a pregação dos primeiros cristãos, a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos e a expansão da igreja pelo Império Romano através das viagens de Paulo, das escritas dele e dos outros apóstolos, toda a expansão da igreja ali no primeiro século. Rapidamente ocorreu, em 30 anos o evangelho se propagou em todo o território do Império. Vamos falar aqui a partir da página 98, você pode acompanhar no seu livro de estudo. Vamos falar de alguns aspectos do Império Romano. Primeiro, a Palestina Romana. Jesus nasceu em fins do reinado de Herodes o Grande. Se deu por volta de 47 a 4 a.C. A provável data do nascimento de Jesus é provável que ele tenha nascido no ano 4 antes dele. Ou seja, não é antes que ele nasceu antes dele, é que houve uma mudança de calendários ao longo da história. Com o surgimento do calendário gregoriano, houve um ajuste no calendário geral da humanidade e teve um lapso de aproximadamente 4 anos, né? Alguns estudiosos admitem um erro de 4 anos para menos, ou seja, hoje nós estamos no ano, eu estou gravando essa aula no ano 2021, essa aula aqui, estou gravando 2021, menos 4, então teoricamente, se eu estou falando em teoria, em hipótese, nós estaríamos hoje, a data real seria 4 anos menos. Ou seja, nós estaríamos hoje em 2017 e não em 2021. Mas isso é hipótese, pode haver erros nessa questão, mas vamos usar como o calendário gregoriano está em uso, valendo no mundo inteiro, é esse que vamos admitir aqui nos nossos estudos. Então, Herodes o Grande foi um homem cruel e sem dúvida inteligente. Distinguiu-se pela grande quantidade de terras e cidades que conquistou, pelas numerosas e colossais construções com que as dotou. Entre elas destacamos o Templo de Jerusalém, foi construída por ele. Começou com ele a restauração do templo, do qual apenas se conservavam
uns poucos restos pertencentes à muralha ocidental, que hoje é o Muro das Lamentações, ali em Jerusalém. Após a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre os seus filhos, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe Arquelau, que foi etnarca da Judéia e Samaria. Foi deposto pelo imperador Augusto no ano de 6 d.C., aproximadamente. A partir de então, o governo esteve em mãos de procuradores romanos, entre eles Pôncio Pilatos, que manteve o cargo desde o ano de 26 até 36, e Filipe até 34, e o foi da Itureia, Traconides e outras regiões orientais do norte. No ano 37, o imperador Calígula nomeou rei Herodes Agripa e colocou sob a tetrarquia de Filipe, o qual logo acrescentou a Herodes Antipas também. Com a morte de Calígula, assassinado no ano de 41, seu sucessor Cláudio ampliou ainda mais os territórios de Agripa, com a anexação da Judéia e Samaria. Desse modo, Agripa reinou até a sua morte no ano 44 d.C. Praticamente toda a Palestina estava sob o domínio dessa tetrarquia dos Herodes. Herodes Antipas foi aquele que mandou prender e matar João Batista, e Herodes Agripa foi quem perseguia a igreja de Jerusalém e mandou matar a Tiago e prender a Pedro. O Novo Testamento fala também de outro Herodes Agripa, filho do Agripa anterior. O rei, que acompanhado de sua mulher Berenice, escutou o discurso pronunciado por Paulo em sua própria defesa em Cesareia de Filipe. Está no livro de Atos, capítulo 25. Por detrás de todos esses personagens se manteve sempre vigilante o poder de Roma. Roma era quem empossava e demitia governadores nos países submetidos ao seu domínio, conforme lhe convinha. Durante a vida de Jesus e até a destruição de Jerusalém no ano 70, sucederam-se em Roma 7 imperadores ou césares. 3 deles são mencionados no Novo Testamento, que foram Augusto, que está em Lucas capítulo 2, Tibério, que está em Lucas capítulo 3, Cláudio, que está em Atos 11, Atos 18, e um quarto, Nero, cujo nome não é mencionado, a quem Paulo fez tácita referência ao apelar ao tribunal de César. A Palestina, portanto, fazia parte do Império Romano desde o ano 63 a.C. Essa circunstância significara a perda definitiva de sua independência nacional. 2 longos séculos de agitação política a tinham levado a um estado de irreparável prostração moral, de que Roma, pela ação do general Pompeu, aproveitou-se, se apoderando do país, integrando-a à província da Síria, a fim de manter a paz e a tranquilidade nos seus territórios. Roma atuava geralmente com muita cautela, sem pressionar excessivamente a população submetida e sem forçá-la a mudar os seus próprios modelos de sociedade, nem os seus costumes, cultos e crenças religiosas. Inclusive, às vezes, a fim de pôr uma nota de tolerância e boa vontade, consentia a existência de certos governos nacionais, como o caso dos Herodes, de Herodes o Grande e de seus sucessores da sua dinastia ali na Palestina. O que Roma nunca permitiu foi a agitação política e muito menos a rebelião aberta dentro de suas fronteiras. Quando isso ocorria, o exército se encarregava de estabelecer a ordem, atuando com presteza e com máximo rigor. Foi isso que aconteceu nos anos 70 d.C., quando Tito, filho do imperador Vespasiano, arrasou, destruiu e assolou Jerusalém, e destruindo o templo, queimando todo o templo, provocou a chamada diáspora, que é a dispersão de grande parte da população da Judéia, a fim de acabar de uma vez por todas com as revoltas judaicas iniciada uns 4 anos antes. Esse é um panorama geopolítico da situação que envolvia aqueles primeiras décadas ali do primeiro século, onde aconteceu o nascimento de Jesus, seu ministério, as pregações de Paulo, a expansão da igreja. Vamos falar um pouco da Palestina nos tempos de Jesus. Algumas também sobre a terra de Jesus, a sociedade no seu tempo, com a economia, alguns aspectos da política, grupos religiosos que se formaram ali naquela ocasião em que Jesus veio ao mundo. A Palestina no tempo de Jesus. É difícil nós tirarmos proveito total da leitura dos evangelhos se não conhecermos alguma coisa da terra, do ambiente
e mecanismos da sociedade em que Jesus viveu há cerca de 2000 anos, no período que ele esteve aqui nesta terra. Isso porque a encarnação do Filho de Deus aconteceu em tempo e lugar determinados, dentro de circunstâncias precisas e bem concretas. Assim, conhecer o contexto em que Jesus viveu não é apenas questão de cultura, mas também, principalmente, um dado necessário para se conhecer e avaliar com mais objetividade o que significou a vida, palavra e ação de Jesus. Só assim poderemos perceber melhor o que sua vida, palavra e ação podem significar hoje no contexto em que vivemos. Significa que esse contexto é necessário para a gente ter uma real interpretação de tudo aquilo que foi ensinado naquele período, que eles viveram, aqueles homens, Jesus e seus discípulos. E é como o que acontece conosco no dia de hoje. Nós somos crentes, somos servos do Senhor, somos membros da Igreja de Cristo na Terra e vivemos numa sociedade hoje. E somos influenciados e influenciamos esta sociedade em que vivemos. Como era a terra de Jesus? Jesus viveu naquele tempo na Palestina, pequena faixa de terra com área de aproximadamente 20.000 km², com 240 km de comprimento máximo e 85 km de largura. Do lado oeste temos o Mar Mediterrâneo, a leste o Rio Jordão. A Palestina é dividida de alto a baixo por uma cadeia de montanhas que muito influi no seu clima. Com efeito, na parte oeste, o vento frio do mar, ao chocar com a parte montanhosa, provoca chuvas frequentes, beneficiando toda a parte costeira. Ao lado leste das montanhas, porém, não recebe o vento do mar e, consequentemente, apresenta clima quente e região mais árida. São os desertos, principalmente o deserto da Judéia, por exemplo. As terras cultiváveis estão na parte norte, na região da Galileia e no vale do Rio Jordão. A região da Judéia é montanhosa e presta-se mais como pasto de rebanho e cultivo de oliveira. A cidade de Jerusalém, em seu tempo, contava com 50.000 habitantes e está ainda hoje, situada no extremo de um planalto, a 760 metros de altura em relação ao nível do mar Mediterrâneo, e 1.145 acima do nível do mar Morto. Por ocasião das grandes festas, chegava a receber 180.000 peregrinos vindo de várias partes para a comemoração da Páscoa, principalmente. Como era a sociedade daquela época nos tempos de Jesus? Toda a sociedade humana é formada por pessoas e grupos sociais, de pessoas que se unidas entre si por uma rede complexa de relações econômicas, políticas e ideológicas. Para situarmos a pessoa e a ação de Cristo, são necessários examinar os modos de relação que existiam na sociedade daquele tempo. Primeiro vamos falar da economia. Como era a economia naquela época? As atividades que formam a base econômica do tempo de Jesus são duas: a agricultura e a pecuária, juntamente também com a pesca, de um lado, e o artesanato do outro. A agricultura é desenvolvida principalmente na Galileia. Cultiva-se trigo, cevada, legumes, hortaliças, frutos como figo, uva, oliveiras. Das árvores de Jericó, na Judéia, extraíam-se bálsamos para perfumes. A pecuária exerce-se principalmente na Judéia, criação de camelos, vacas, ovelhas e cabras. A pesca é intensa no mar Mediterrâneo, no lago de Genezaré, que é o lago da Galileia, e no Rio Jordão. A maior parte da população é dedicada à agricultura e formada por pequenos proprietários. Ao lado desses existem os grandes proprietários, que são chamados de anciãos, que geralmente vivem na cidade, deixando a direção de suas propriedades a cargo de um administrador e empregando a mão de obra de assalariados e escravos. Muitas vezes sucede que os pequenos proprietários em apuros financeiros pedem dinheiro emprestado aos grandes e veem os seus bens hipotecados. Isso favorece cada vez mais a acumulação de terras nas mãos de algumas famílias ricas. Por fim, existem os camponeses sem propriedades que arrendam terras e trabalham como rendeiros. O artesanato desenvolve-se nas aldeias e nas cidades, principalmente em Jerusalém. Os ramos principais dessa atividade artesã são a cerâmica, com vasilhames e artigos de luxo, trabalho em couro, sapato, peles curtidas, trabalho em madeira, carpintaria, por exemplo, fiação e tecelagem, aproveitando a lã das ovelhas abundantes naquela região da Judéia.
O artesanato de luxo concentra-se em Jerusalém e serve para ser vendido como lembrança aos peregrinos. Este trabalho é feito por particulares estruturados em torno da produção familiar, em que o ofício passa de pai para filho. Há também pequenas unidades artesanais que reúnem um número significativo de operários, juntamente com os trabalhadores do campo. Esses artesãos formam a mais importante classe trabalhadora da Palestina. Além desses artesãos, há também padeiros, barbeiros, açougueiros, aguadeiros e escravos que trabalham tanto em atividades produtivas como em outros ofícios. A circulação de toda a mercadoria produzida, tanto na agricultura como no artesanato, forma outra grande atividade econômica, que é o comércio. Este se desenvolve mais nas cidades e está nas mãos dos grandes proprietários de terra. Nos povoados, o comércio é reduzido e o sistema de troca é o mais usado. Toda atividade comercial é controlada por um sistema de impostos. Esta política fiscal faz com que tanto o Estado judaico quanto o Estado romano se tornem monopolizadores da circulação das mercadorias, o que proporciona voltosas cobranças de impostos. Esses impostos são cobrados pelos publicanos, que são os cobradores de impostos. Há também as taxas para poder transportar a mercadoria de uma cidade para outras, de um país para outro. Esses impostos e taxas tornaram-se insuportáveis no tempo de Jesus. A gente está falando desse contexto porque quando a gente está lendo o Novo Testamento, a gente vê frequentemente sendo citado essas questões todas econômicas, essas questões de pagamento de impostos, como por exemplo, precisaria pagar os impostos dos discípulos e eles estavam sem dinheiro. Então Jesus pediu para Pedro ir ao rio e pescar um peixe e tirar a moeda da boca para pagar os impostos que era necessário o pagamento. É um milagre que acontece ali e é pago aquele imposto, tá? E também há vários textos envolvendo o Novo Testamento que abrange o coletor de impostos, Zaqueu, por exemplo, Mateus, que estava envolvido com essas atividades econômicas. Tudo isso, quando a gente está lendo, a gente passa assim despercebido e não consegue perceber essa complexidade que é a estrutura socioeconômica naquela época. É bom termos esse panorama para nós, quando lermos esses escritos, nós termos uma noção de como seria naquela ocasião. Por essa visão geral da economia da Palestina, já podemos perceber que Jesus era da classe artesã, era carpinteiro, seu pai de criação, José, era carpinteiro, vários discípulos são pescadores e um deles é cobrador de impostos, que era Mateus. O aparelho de Estado em Jerusalém exerce um forte controle sobre a economia de todo o país. Além do polo de atração do capital nacional, o Estado é o maior empregador. Restauração do templo, construção de palácios, monumentos, aquedutos, muralhas, etc. Nisso tudo, o templo tem um papel central ali na economia de Israel. Coleta de impostos, através do qual boa parte da produção no país volta para o Estado. O comércio para atender a necessidade dos peregrinos e principalmente para manter o sistema de sacrifícios e ofertas no próprio templo. E o tesouro do templo, administrado pelos sacerdotes. E o tesouro do Estado, também administrado por eles. Além de toda essa centralização econômica, o templo emprega mão de obra qualificada, principalmente artesãos, mas a Palestina é colônia do Império Romano. Estes também cobrem uma série de impostos, que é chamado de tributo, imposto pessoal sobre as terras, uma contribuição anual para o sustento dos soldados romanos que ocupavam a Palestina, e o imposto sobre a compra e venda de todos os produtos. Além dos impostos locais estabelecidos pela aristocracia judaica daquela época em Jerusalém, principalmente, que era a grande cidade, havia também os impostos estabelecidos pelo Império Romano, por causa da ocupação que havia pelos romanos ali aos judeus. Na questão política, o poder efetivo sobre a Palestina estava nas mãos dos romanos, mas em geral estes respeitam a autonomia interna de suas colônias. A Judéia e a Samaria são dirigidas por um procurador romano, mas o sumo sacerdote tem poder para gerir as questões internas através da lei judaica. Este sumo sacerdote, porém, é nomeado e destituído pelo procurador romano. O centro do poder político interno da Judéia e Samaria é a cidade de Jerusalém e o templo. Com efeito, é do templo que o sumo sacerdote governa, ajudado por um sinédrio composto de 71 membros.
compostos de sacerdotes, anciãos, escribas e doutores da lei. O Sinédrio é o Tribunal Supremo, penal, político e religioso, e a sua influência estende-se sobre todos os judeus, mesmo os que vivem fora da Palestina. Nas cidades também existe o pequeno aparato político, conselhos locais, dominado de início pelos grandes proprietários de terras e mais tarde pelos escribas e doutores da lei. Da mesma forma, nos povoados encontramos um conselho de anciãos, que se reúne tanto para decidir sobre questões comunitárias, como para caso de litígio ou transgressão da lei, funcionando como tribunal. Além disso, no campo, as relações de autoridade permanentes são as relações familiares. Nós vimos aqui essas questões políticas envolve questão, por exemplo, do Sinédrio, que se reuniu no horário indeterminado, no horário não normal, para condenar Jesus naquele julgamento. Também o Conselho de Ancião, que se reuniu para votar e acusar Estevão e condená-lo a apedrejamento. Enfim, havia todas essas questões que quando a gente começa a ler o texto, a gente vê que isso está contido no texto e a gente não percebe que todos esses temas estão envoltos na literatura dos escritos do Novo Testamento. Grupos políticos religiosos que eram conhecidos naquela época. Na sociedade do tempo de Jesus podemos distinguir vários grupos que se diferenciavam no modo de se relacionar com a política, a economia e a religião, e que tem grande importância no quadro social da época em que foram escrito o Novo Testamento. Vamos citar alguns grupos políticos religiosos, por exemplo, os saduceus. O grupo dos saduceus é formado pelos grandes proprietários de terras, anciãos e pelos membros da elite sacerdotal. Tem o poder nas mãos e controla a administração da justiça. Também no Tribunal Supremo, que era o Sinédrio. Embora não se relacionem diretamente com o povo, são intransigentes em relação a ele e vivem preocupados com a ordem pública. São os principais responsáveis pela morte de Jesus. Os saduceus são os maiores colaboradores do Império Romano e tendem para a política da conciliação. Com medo de perder os seus cargos e privilégios no que se refere à religião, são conservadores. Aceitam apenas a lei escrita e rejeitam as novas concepções defendida pelos doutores da lei e fariseus. Acreditavam nos anjos, demônios, messianismo e na ressurreição. Outro grupo são os escribas, que eram os doutores da lei. O grupo de doutores da lei vai adquirindo cada vez maior prestígio na sociedade naquele tempo. O seu grande poder reside no saber. Com efeito, são os intérpretes abalizados das escrituras, e daí serem especialistas em direito, administração e educação. A influência deles é exercida principalmente em 3 lugares: no Sinédrio, que era o supremo deles, a sinagoga, que era a igreja local, e a escola, que eram as escolas rabínicas. No Sinédrio, se apresentavam como juristas para aplicar a lei em assuntos governamentais e em questões judiciárias. Na sinagoga, são os grandes intérpretes das escrituras, criando a tradição através da releitura, explicação e aplicação da lei nos novos tempos. Abriam escolas e fazem novos discípulos através das suas escolas rabínicas. Embora não pertencem economicamente à classe mais abastada, os doutores da lei gozavam de uma posição estratégica sem igual, monopolizando a interpretação das escrituras, tornam-se guias espirituais do povo, determinando até mesmo as regras que dirigem o culto. A sua grande autoridade repousa sobre uma tradição esotérica. Não ensinam tudo o que sabem e escondem o máximo a maneira como chegam a determinadas conclusões acerca de determinados assuntos. Existiam também o grupo dos fariseus. O fariseu quer dizer separado. Inicialmente aliados à elite sacerdotal e aos grandes proprietários de terra, os fariseus afastam-se deles para se dirigirem ao povo, embora mantenham distância do povo mais simples, aqueles que não conhecem a lei. São nacionalistas e hostis ao Império Romano, mas a sua resistência é do tipo passivo. O grupo dos fariseus é formado por leigos, provindo de todas as camadas da sociedade, principalmente artesãos e pequenos comerciantes. A maioria do clero pobre que se opõe à elite sacerdotal também começa a pertencer a esse grupo, ao grupo dos fariseus. No terreno religioso, os fariseus caracterizam-se pelo rigoroso cumprimento da lei em todos os campos e situações que se encontram na vida diária. São conservadores, zelosos e também criadores de novas tradições, através da lei para o momento histórico em que estavam vivendo.
A maior expressão do fariseísmo daquela época é a criação da sinagoga, opondo-se ao templo dominado pelos saduceus. Deste modo, a sinagoga, com a leitura e interpretação de textos bíblicos e oração, torna-se a expressão religiosa oposta ao sistema cultural e sacrificial do templo. Então, os fariseus dominavam as sinagogas e os saduceus dominavam o templo. Essa era a situação religiosa daquela época. Os fariseus acreditavam na predestinação, na ressurreição e no messianismo. Esperam um Messias político e espiritual, cuja função será precipitar o fim dos tempos e a libertação de Israel. Esse Messias será alguém da descendência de Davi, e para os fariseus, a estrita observância da lei, a oração e o jejum provocarão a vinda do Messias. Os fariseus e os doutores da lei simpatizam entre si, a ponto de muitos doutores da lei ser também fariseus. Outro grupo eram os zelotes. Os zelotes constituíram-se a partir dos fariseus. Provém especialmente da classe dos pequenos camponeses e das camadas mais pobres da sociedade. Massacrados por um sistema fiscal impiedoso, são muitos religiosos e nacionalistas. Desejam expulsar os dominadores pagãos, que são os romanos. Também são contrários ao governo de Herodes na Galileia. Querem restaurar o estado onde Deus é o único rei, representado por um descendente de Davi. É uma espécie de messianismo. Nesse sentido, os zelotes são reformistas, isto é, pretendem estabelecer uma situação passada. Enquanto os fariseus se mantêm numa atitude de resistência passiva, os zelotes partem para uma luta armada, como se eles fossem os que se amotinavam e faziam revoltas. Por isso, as autoridades consideram-nos criminosos e terroristas, e são perseguidos pelo poder romano. Entre os apóstolos de Jesus, provavelmente 2 eram zelotes. Simão, que está em Marcos 3, e Judas Iscariotes eram zelotes. Os herodianos eram partidários de Herodes, eram os funcionários da corte de Herodes. Embora não formem um grupo social, concretizavam a dependência dos judeus perante os romanos. Conservadores por excelência, têm o poder civil da Galileia nas mãos. Fortes opositores dos zelotes vivem preocupados em capturar agitadores políticos na Galileia. São os responsáveis pela morte de João Batista, os herodianos. Por último, para nós terminarmos esse item 2 aqui, do nosso contexto geopolítico e econômico, desses contextos que formam a literatura do Novo Testamento, tem o grupo dos essênios. O grupo dos essênios tornaram-se conhecidos a partir da descoberta de documentos em grutas do Mar Morto em 1947. Formado por um grupo separatista da época helenista, provavelmente dos fariseus, eram rigorosos observadores da lei, consideravam que o sacerdócio era corrupto e rechaçavam muitas práticas religiosas do sistema sacrificial judaico. Este grupo não é mencionado no Novo Testamento, não é mencionado na literatura do Novo Testamento, porém ele foi encontrado em vários escritos que allegam documentos que foram encontrados no Mar Morto. Então, por isso é importante sabermos como eles agiam, os essênios, o que eles ensinavam, o que eles pregavam, para que a gente possa também ter uma visão fora da Bíblia de como era o contexto da situação do Novo Testamento naquela época. Essa que nós fizemos agora foi uma abordagem panorâmica, introdutória e geral, uma introdução geral ao texto, do contexto e o texto do Novo Testamento. Na próxima aula a gente vai dar continuação na formação do Novo Testamento. Na outra aula nós vamos começar já o estudo de livro por livro, como nós fizemos no módulo do Antigo Testamento, tá bom? Então nós estamos começando muito bem essa análise do Novo Testamento. Esperamos melhorar ainda mais essas informações para vocês, para tirar nossas dúvidas, nos preparar, nos capacitar, para que a gente possa compreender melhor toda a questão na leitura da Bíblia, tudo aquilo que é necessário para nós entendermos como aqueles homens pregaram, como eles viveram e como foi importante e o que influenciou nos escritos deles. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esta aula, te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de estarmos estudando juntos, aprendendo, nos crescendo cada dia mais no conhecimento de Ti, da Tua Palavra.
que na próxima aula nós estaremos juntos para que continuemos esses estudos. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Daqui a pouco a gente volta na nossa próxima aula. Deus os abençoe, amém.